Então, 1 Reis 11, do 1 ao 11, vai dizer assim: além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amobitas, edomitas, sidonias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não case com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem a outros deuses. A estas Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres perverteram o seu coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido o coração do seu pai, Davi. Salomão seguiu Astarote, deus dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amobitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai, havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim, fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus deuses. O Senhor se indignou contra Salomão, por ter se desviado seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor havia lhe ordenado. Por isso, o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que eu te ordenei, vou tirar o reino de você e dar aos seus adversários. Meus irmãos, eu tinha falado que semana passada eu estaria trazendo uma ministração que seria em 2 partes. E é exatamente isso, o que o Senhor havia prometido, né? Tocar no coração, e tocou de uma forma maravilhosa. Eu fiquei muito emocionado semana passada. Mas essa mensagem tinha um segundo capítulo, um segundo round. E nós falamos ali de Davi, de Salomão, da construção, da glória de Deus sobre o templo. Glória a Deus, amém. Mas agora chegou a hora de falar sobre uma outra história que vem em seguida a isso. E talvez acho que seja a parte mais dolorida, é exatamente por isso. É uma coisa que aconteceu na sequência, traduzindo. Ele não foi inocente nessa história. Ele já havia recebido a unção de Deus, ele tinha recebido a visitação do Senhor, ele teve experiências espetaculares, experiências espirituais, e depois disso deixou perverter o seu coração por causa de outros prazeres. Então, alguém que tinha tido uma grande história, que viu a história da sua família, uma grande história, e agora tinha experimentado a presença e a glória do Senhor descendo sobre aquela casa, ouviu a voz do Senhor de uma forma audível por mais de uma vez. Deus falou com ele diretamente por 2 vezes. O pedido que ele havia feito ao Senhor, Deus deu sobre ele, permitindo não somente que ele recebesse sabedoria conforme ele pediu, mas chegando ao ponto de ser o homem mais sábio sobre a face da terra. Então você vê que é uma pessoa que tinha experiência. E aí é interessante que nós vemos nos dias atuais um louvor muito bonito, eu gosto muito desse louvor. Mas minha esposa fala sobre ele, que vai falar: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Isso é mentira. O exemplo de Salomão é bem claro. Ele literalmente andou perto do Santo dos Santos, ele viu e sentiu a glória do Senhor, ouviu a voz do Senhor, mas permitiu que outras coisas o corrompessem. Não é verdade? E, infelizmente, isso. E aí eu começo essa mensagem que vai falar sobre os melhores caminhos. Bom, é importante a gente lembrar algumas coisas. Primeiro, a história de Israel estava se construindo, a história dos reis, e agora a gente chega à história do 3º rei. E na história do 3º rei, eles primeiro passaram por a edificação, a construção de um exército, e agora o exército já está bem solidificado, e Davi assume e faz grandes conquistas para Israel,
constrói um grande império, por assim dizer, e as coisas estavam acontecendo de uma forma espetacular. E depois que já tinham havido as muitas guerras, depois que já havia havido a conquista dos territórios, havia feito alianças, depois de tudo isso, agora a gente chega a uma situação, que é qual? O nascimento de Salomão. Então eu posso dizer com toda a propriedade que Salomão nasceu em berço esplêndido. Salomão nasceu num berço de conforto, de riqueza, de tranquilidade, de paz. Quem não gostaria de nascer num berço assim? Parece ser uma coisa muito boa. Mas eu queria chamar você a refletir sobre isso essa noite. Será que nascer realmente num berço esplêndido é tão bom assim? Ou será que é um problema? Vamos pensar juntos? Bom, quando chega a vez dele de assumir o reinado, conforme promessa do Senhor sobre a vida dele, ele começa a coisa muito bem. Porque quando Deus chega e fala com ele, que desejo você tem no teu coração? Ele podia chegar e falar, eu quero ser muito rico, eu quero ter muitas posses, eu quero conquistar mais que meu pai em guerra, mas não, ele pediu sabedoria. E essa noite, teve uma vez que eu comentei sobre isso aqui na igreja, mas eu vou trazer à tona novamente, que existem duas formas de você ser sábio. Existe o seu QE e o seu QI. Como assim, pastor? Existe o seu coeficiente de inteligência, que é fixado em teste, você faz alguns testes, e ali você vai ver qual é o seu QI. Né? Dizem que um que marcou muito esse teste foi exatamente Albert Einstein, né? Onde mostrou que o seu QI era realmente diferenciado. Mas existe uma outra codificação já feita há 20, 30 anos aproximadamente sobre a mensuração dele, que é o QE, que é o coeficiente emocional. Então a gente vê que tem duas frentes sobre o desenvolvimento de uma inteligência. Eu posso ser muito inteligente, mas eu posso ser muito maduro. Eu posso ser muito inteligente, mas eu posso ser muito perspicaz, muito atento. Aquela pessoa que tem um feeling para resolver um problema. Então são formas de inteligência diferentes. Ele pediu inteligência ao Senhor. E vocês acham que para Deus existe um meio de caminho? Você acha que ele poderia, não, vou desenvolver uma área, mas vou deixar outra? A grande questão é, muitas vezes o Senhor nos dota de capacidades para que nós venhamos a iniciar um processo. E nós negligenciamos com isso. Bom, dentro do nosso meio tem muitos universitários. Alguns já acabaram o seu curso, outros estão no final, outros estão no meio, outros estão só no começo e outros abandonaram no meio do caminho. Por diversos fatores. Aí você pergunta, pô, mas são fatores lícitos? Podem sim ser fatores até muito lícitos. Mas eu quero dizer para você que as estatísticas mostram que a quantidade de pessoas no Brasil que começam um curso superior e não completam é astronômico, é absurdo, é muito grande. E, pasmem, a maior parte não se resume à questão financeira. Por quê? Porque até mesmo nas universidades públicas o índice de abandono é muito alto. E você não paga. E alguns acreditam em ter até um vale alimentação, tem o vale refeição, e não paga, e mesmo assim fadam no meio do caminho e desistem do curso. Não é verdade? Então você vê que essa questão não está relacionada ao CPF A ou B, mas está uma situação de que muita gente que está em nosso meio se encaixa nisso. E acredite, eu conheço pessoas que estavam nos últimos períodos de uma formação universitária e desistiram. O que parece ser talvez mais engraçado. Pô, mas fulano já estava no quinto, no sexto, no... Como assim não terminou? Eu conheci pessoas que não se formaram porque não entregaram o TTC. Parece loucura. Não, você se formou? Não, eu terminei, eu fiz tudo. Ah, você tem não, não tenho diploma ainda não. Calma aí, vamos de novo. Você não foi buscar o diploma? Não, é porque eu não entreguei o trabalho de conclusão de curso. Calma aí. Você estudou 4 anos. Você pagou todas as cadeiras. Sim, tudo. Passei em tudo. E faltou só o TTC, só entregar. Não, é porque tem que ir diante da banca e eu não me sinto confortável. Mas você não sabia disso desde o começo? Que esse curso tinha que defender? Sabia. E por que você continuou? Não, porque eu queria me formar nessa cadeira. Mas você... Não, mas eu completei tudo, eu passei em todas as provas.
E cadê o diploma agora para você poder trabalhar? Não, o diploma eu não tenho, porque eu não fiz. Vocês estão entendendo isso? Que não adianta você começar uma obra de uma forma espetacular, grandiosa, com empolgação, com entusiasmo, e não levar até o final. Amém? Bom, ele estava dotado de inteligência. Era um cara muito perspicaz. E nessa forma perspicaz dele, ele decidiu fazer o quê? Ele decidiu manter o legado do seu pai através de alianças. Olha para a pessoa que está ao teu lado aí, até em casa, e fala assim, ele preferiu firmar alianças. Parece brincadeira isso, porque Deus é um Deus de alianças, ok? Mas as alianças que Deus mandava o povo firmar eram algumas, mas em contrapartida ele era bem claro em falar para não fazer outras alianças. E aí o que acontece no meio da inteligência dele? Ele, de uma forma de perspicaz, pensa, meu pai já bateu, já matou, já esfolou um monte de gente. Um monte de gente hoje respeita Israel por causa disso. Eu nasci em berço esplêndido. Talvez não soubesse nem manejar muito bem uma espada. Há quem diga que não sabia nem o que era isso. Porque ele pegou um momento de paz, maceira, de tranquilidade. E agora o que ele faz para perdurar isso? Pô, se eu ficar na minha aqui, curtindo de playboy, de patrão, pode ser que de hoje para amanhã o que eles façam? Esse povo cisme de entrar em guerra comigo. Eu não sei como guerrear. Eu não aprendi. Eu não andei perto do meu pai para entender as histórias dele de guerreiro. Então o que ele faz? Ele vai pelo plano B. E eu quero convidar você a refletir exatamente sobre isso. O perigo que há em você seguir pelo plano B. Que foi exatamente o que ele fez. Qual era a maior estratégia que se tinha naquela época? E agora nós temos historiadores e pessoas que estão preparando aí para o vestibular, então são pessoas que estão por dentro das matérias, seja online ou seja presencial, por causa dessa questão de afastamento social, mas que estão estudando. Eu te pergunto, qual é uma das grandes características que se tinha na história para que se firmasse alianças? Casamento. Eu sou rei de um lugar, você é rei do outro, você é novinho, vou fazer o seguinte, ó, eu tenho uma filha aqui, vou jogar lá na tua mão, vocês vão firmar uma aliança, vão casar, e aí isso é um sinal que nós teremos paz entre nossas famílias e as nossas nações. Era uma estratégia usada durante muitos séculos, acredite, muitos e muitos séculos. Diriam até que até hoje, dentro do Brasil e em algumas regiões mais longínquas, continua se perpetuando isso para a questão dos barões do café. Mas, continuando a história, está dizendo, mas isso acontecia? Acontecia não, isso ainda acontece. Acredite, eu estava na semana passada escutando uma história exatamente sobre isso. De uma noiva estar no casamento e, de repente, ela chega para o cara que estava filmando a festa e olha para ele e fala, você sabe que eu casei com ele porque isso era conveniência, mas você é o amor da minha vida e sempre será. Aí tu, acabou de jogar o buquê e, em vez de fazer declaração, o marido faz declaração para o outro. Mas por que isso? Casamento de conveniência. Casamento entre famílias. Casamento de poder. Então isso acontece hoje. E eu não estou falando de uma história que aconteceu no interior do Brasil, não. Estou falando de uma história que aconteceu no Rio de Janeiro. Amém? Pois bem, continuando. Salomão vai ver essa estratégia. E aí ele vai e casa com o quê? Qual era a maior nação naquela época? Era o Egito. E agora ele vai, para começar logo o legado dele, ele casa com quem? A Bíblia Sagrada vai falar que ele casa com a filha desse grande rei. Só que ele não para por aí. Ele começa a firmar aliança com outros países com o objetivo estratégico de manter a paz e o legado que o pai dele havia deixado através de casamentos e mais casamentos. Só que a palavra de Deus tinha deixado um recado para os próximos reis que viriam anos à frente, uma palavra profética, dizendo que esses reis não deveriam ser muito dados ao amor ao dinheiro, não deveriam usar cavalos do Egito, não deveriam casar com mulheres de outro. Deus deu a planta, como diz aqui no Rio, né? Deus deu a planta, não faz isso, não faz. Você quer ser um bom rei? Não faz isso. Aí o que Salomão fez? Pegou essa página, comeu não,
E fez exatamente o que estava escrito ali. Eu dou aula para concurso e eu falo muito para os meus alunos isso. Quando você pegar uma questão e que tiver um exceto, um não, com exceção, marca isso, pra, na hora que você estiver passando o olho rápido na prova, você não pular essas palavras-chave. Exceto. Eu acho que esqueceu, o professor de Salomão esqueceu de avisar isso para ele. E aí ele foi o quê? Ele comeu o não faça e fez exatamente. Foi, está escrito aqui, eu vou fazer exatamente isso. A gente está tentando brincar para falar de uma coisa muito séria. Porque isso causou uma situação a ele que não somente corrompeu o coração dele. Ou você acha que se eu tenho um rei, se eu tenho um pai, se eu tenho um marido que está cometendo certas coisas, ele tem um monte de filho, os filhos não estão olhando para ele e estão se espelhando no que ele faz? Se uma mãe não tá fazendo uma coisa, ela quer que as filhas façam exatamente o contrário dela? Nós somos carta lida, nós somos testemunhos vivos para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para a nossa igreja. Então eu te convido a rever a forma que você tem adotado em seguir a tua vida, porque você está sim sendo observado em todo tempo. Então não tem esse negócio de não, ouço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, não, não. Na Bíblia, na palavra de Deus, na igreja isso não funciona. Algumas pessoas acreditam até que no mundo funciona, mas nem no mundo funciona, não. Acredite em mim. Não funciona, ok? Então ele usou da forma mais prazerosa. Eu boto a nação em guerra para conquistar e para mostrar quem nós somos, ou eu vou por um outro caminho, o caminho das núpcias, da cama e do deleite. Pois sim, foi exatamente isso que ele fez. E a gente leu no texto que ele não fez isso uma nem duas vezes, ele casou com 700 mulheres. E na tradição daquela época, aquelas mulheres ainda podiam levar concubinas, que eram suas assistentes pessoais, e ele opta por também ter 300 dessas concubinas juntos. Então ele tinha nada mais, nada menos do que 1000 mulheres. Meu amigo, eu não sei se você sabe o que é isso. Eu tenho 4 fêmeas dentro de casa. Eu tenho uma esposa, 2 filhas e uma cadelinha. Entendeu? Acredite, eu não sei quem é mais perspicaz na sua forma de pedir as coisas. Apesar de que a cadelinha, meu amigo, ela é astuta. Ela sabe pedir. Ela sabe se esgueirar e vir devagarinho. As filhas estão aprendendo com ela, né? Eu acho que é o contrário, né? Porque o bichinho é tinhosa, amigo. Minha esposa foi escolher uma alfa daniada, quem não sabe disso depois estuda, né? E essa era literalmente a alfa daniada, né? Ela fica vendo os gatos do meu vizinho subindo no muro, ela ficou escoltando como é que eles subiam, agora ela sobe na mesa. Ela fez curso operacional de gato. Ela, por esse negócio de subir interessante, abre o meu leque de possibilidades. Então ela late para os gatos, mas imita os gatos subindo na mesa. É um negócio que dorme em cima do sofá. Ela está literalmente pegando os bisus. Ela fica conversando aqui com os gatos, pegando os bisus. Amém? Pois bem, Salomão tinha escolhido o melhor caminho. E será que esse era o melhor caminho? Será que você fugir das suas responsabilidades é realmente o melhor caminho? Chamo você a refletir sobre isso. Será que ir pelo caminho mais rápido, por muitas vezes, é o melhor caminho? Eu lembro de uma história que eu vivi com meu sogro. A gente morava em Minas ainda, né? Se eu não estava casado, estava na beira de perto de casar ou recém-casado, uma das duas opções. E ele tinha um consultório na cidade vizinha, onde depois eu acabei indo morar, que era Vespasiano, né? Cidade gostosa. E ele morava em Lagoa Santa. E é interessante porque, para você sair de Lagoa Santa e chegar em Vespasiano, você tem 3 caminhos, se não me falha a memória. Um caminho, você dá literalmente a volta ao mundo, porque você tem que sair em Confins e quase lá em Pedro Leopoldo, de Pedro Leopoldo cortar por dentro, pegar um outro lugar que eu acho que é Matozinho, não sei se é esse o nome do... Você que tem que dar e aí entrar por dentro ali, e aí você chega no centro de Vespasiano. Você dá uma grande volta. Eu acredito que deve ser uns 40 minutos ali de trajeto para você conseguir fazer isso. Um outro caminho é você sair da estrada de Lagoa Santa, sair da estrada de Lagoa Santa, entrar na estrada de Confins e pura e simplesmente o quê? Cruzar a estrada e descer. É uma reta, praticamente. E eu lembro que uma vez eu estava indo com ele lá em Vespasiano, acho que eu estava indo ver o apartamento, e ele, não, tem um atalho para chegar lá. Eu falei, opa, beleza, bom saber, né? Que, poxa, eu vou morar lá, eu tenho que vir trabalhar em Lagoa Santa, é bom saber, vamos lá. Qual é esse atalho? Ele pegou esse caminho aqui, ó, só pegar a reta aqui e já passar, já vai sair lá.
Falei, e por que ninguém usa isso? Todo mundo vai pela BR. Porque eu te falei que são 3 caminhos. Um que é a volta ao mundo, um pela autoestrada, bicinal, pavimentada, né, bem bonitinha, que dava aproximadamente ali, eu vou chutar uns 15 quilômetros. 15. Acredito que do centro de Lagoa Santa para lá deve dar uns 15 quilômetros. Não vou te dar a certeza exata. E por esse atalho que daria talvez uns 10 quilômetros, 12 no máximo. Traduzindo, um caminho bem mais curto. E ele falou, vamos por esse caminho aqui. E quando a gente entrou na rua, já passou em frente a uma fábrica e um quebra-mola. Aí andamos mais uns 400 metros, passamos pelo segundo quebra-mola. Falei, interessante, botaram um quebra-mola um pouco antes e um pouco depois da fábrica. Só que eu não sabia que aquela rua ali tinha diversas fábricas. E na frente de praticamente todas as fábricas tinha exatamente a mesma estratégia, para que você reduzisse a velocidade para dar tempo dos caminhões manobrando e saindo. E pegamos o 3º, 4º, 5º, 8º, 11º, 25º quebra. E eu tô, tipo assim, meu Deus, já tô passando mal, pensando na suspensão do carro, das reduzidas que você tem que dar para passar no quebra-mola. E eu parei e falei assim, por que você pega esse caminho? Porque esse caminho é mais curto. E se é mais curto, economiza o combustível. Eu parei, cocei a cabeça. Há de se lembrar que nós não estamos falando da época de agora. Um carro com um computador de bordo. Estou falando da época do carro ainda com carburador. Né? Já se vão muitos anos atrás. E eu parei e falei assim, olha, veja bem, será que esse caminho mais curto é realmente o caminho mais econômico? Como você está pensando? Será que vir por esse caminho está realmente poupando o seu tempo? Porque a quantidade de quebra-molas que a gente passou e que a gente praticamente tem que parar para passar neles para não raspar o fundo do carro, porque quebra-molas é para caminhão passar. Será que todas as pessoas que saem praticamente de Lagoa Santa para cá preferem pegar a estrada? Será que esse não é o melhor caminho? E ele parou, olhou para mim, mas é mais longo o caminho. E eu estou falando de uma pessoa muito inteligente. Meu sogro não é um cara bitolado. Só que num dado momento, ele focou na questão 2 quilômetros de distância. E aí ele parou, refletiu, falou assim, não, é lógico que da outra vez que a gente foi, ele já foi pela estrada. Né? É lógico que ele não estava errado e deu certo. Ele só reviu os seus cálculos e pensou que de repente poderia ser mais econômico. Eu até poderia ter dado um bizu para ele, né? Deus abençoe a vida do meu sogro. Eu te amo. Você está entendendo onde eu quero chegar? Porque senão eu vou te explicar de uma forma muito clara. Muitas vezes nós decidimos tomar atalhos na nossa vida para conseguir chegar em lugares que a gente sonha que vão ser os melhores e a gente vai chegar da melhor forma possível. Mas muitas vezes isso é um ledo engano. Muitas vezes o Senhor está te direcionando para seguir por um outro caminho. Talvez ele seja até um pouco mais longo, mas ele é plano. Talvez ele seja um pouco mais longo, mas no meio do caminho vão ter lugares para você parar, se alimentar. Talvez ele seja um pouco mais longo, mas vai ter posto de gasolina para você reabastecer. Então ele olha de um prisma diferente do seu. Enquanto você olha numa situação, ele está olhando numa outra totalmente diferente. E eu te convido a refletir sobre isso. Será que os caminhos que o Senhor tem te direcionado não são realmente os melhores para você? Por mais que possa ser algo diferente do que você imagina. Porque a situação mais confortável, mais lógica, mais cômoda é se eu seguir por aqui. Mas será que isso vai ser bom? Será que isso vai te trazer o amadurecimento necessário? Sabe, hoje eu estava olhando lá no meu quintal, no meu vizinho, compartilhado comigo, tem um pé de cajamanga. Porque o pé é tão grande que o tronco está na cara dele, mas metade dos galhos já estão invadindo a minha. Né? E eu estava ali olhando aqueles cajamanga, já caiu alguns, e eu falei, que beleza. Aí quando eu olhei para cima, eu pensei, eu vou tirar no pé antes de cair, porque é muito alto, então quando cai está arrebentando, né? Rachando. E caindo no cimento. Mas quando eu parei, eu olhei, eu falei, não, eles ainda estão verdes. Por mais que corra o risco de cair no chão e, de repente, os insetos, os bichos pegarem antes de mim, se eu pegar ele ainda do jeito que eu estou vendo com os meus olhos, verdes, ele não vai ter o mesmo gosto. Talvez seja assim a história da nossa vida. Às vezes o Senhor nos leva a caminhos mais longos para que nós possamos amadurecer durante esse caminho. Para que nós possamos, como se fosse um jogo de videogame, aprender alguns golpes novos antes de chegar. Antigamente tinha muito isso, né? O pessoal da antiga, lógico que aqui todo mundo é novinho, né? Só eu agora vou falar sozinho, né? O povo lá do Atari, do Odyssey, né? Amém, igreja? Ninguém fala amém. O povo da
Você sabe o que é isso, amor? Glória a Deus pela tua vida. Você é parceira. Ela viu o pai dela jogando. Vocês talvez não tenham ouvido, mas eu vou dividir com vocês. Vou botar a legenda aqui. Ela viu o pai dela jogando, não é que ela jogou. Né? Tudo bem, meu amor, tudo bem. Depois a gente conversa sobre isso. Mas a grande questão dos jogos de Atari, você que não viveu essa época, você que é novinho, você normalmente vinha o quê? Os jogos de Atari tinham uma grande característica. Você tinha que ir conquistando pontos. E aí, no caminhar daquilo, você ia aprendendo golpes, você ia pegando poderes, ia ganhando energia, pegando armas, seja lá o que for, para no final das contas você tinha que derrubar um grande chefão. Quase sempre a mesma história. Né? Aí veio, acho que o PlayStation 1, Super Nintendo, ó, me ajudou aí, ó. Aí veio a época do Super Nintendo. O Super Nintendo, então, é praticamente aprenda, vendia revista, porque não tinha internet como tem hoje, vendia as revistinhas. Aprenda como dar os golpes para acabar com um grande vilão do final do cartão, o nego jogando ali, virando noite para conseguir chegar no final. Mas a grande questão é, você tinha que passar por todas as fases. Hoje, eu tenho uma desses jogos novos, e é interessante que você pode selecionar fases. Bem característico dessa nova geração. Tudo é apressado. Mas um dia desse eu falei assim, cara, eu vou tentar jogar essa fase aqui, uma fase da metade para frente do jogo. E aí quando eu comecei a jogar, meu amigo, pancadaria, o tiro já começou. Eu falei, meu Deus do céu, já morri de novo. Eu falei, que... Aí eu parei e falei assim, calma. Eu não me preparei da forma correta nas funcionalidades desse jogo para poder estar nessa fase. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou parar, vou voltar onde eu estava, na fase que eu estava, e vou amadurecendo junto com o jogo. Muitas vezes a história da nossa vida é como se fosse um grande videogame. Nós estamos passando por algumas fases, por algumas provações, por algumas tentações, por algumas situações, com um grande objetivo, para que nós possamos amadurecer. E aí eu saio do videogame e vou para a questão eclesiástica, vou para a tua vida eclesiástica. Muitas vezes o Senhor te chama para um ministério, Ele tem um sonho de ministério contigo, mas as coisas estão acontecendo e parece supletivo, né? Tem um amigo nosso aqui que né, conhece muito bem isso. Quando ele for ouvir de um amigo dele, ele fala assim, ei, calma aí, cara, você já é universitário, você já é crente já há muitos anos, você já leu a Bíblia toda, você já é batizado com o Espírito Santo, e se você for lá para a minha convenção, você já vira presbítero de imediato. Aí, que isso é cargo de emprego, essa parada? É LinkedIn? É LinkedIn? Tu tá botando teu currículo ali? Você, não, lá você já pega um presbitério, no máximo no ano, de repente em 6 meses. Pelo que eu te conheço, a gente vai falar com o pastor presidente, você já é consagrado, ordenado pastor. O mais interessante foi o que saiu da boca dele. Ele falou assim, realmente, eu tenho tantos anos que realmente eu tenho isso, mas eu sinto que eu ainda não tenho maturidade suficiente para tal. Muitas pessoas entendem a igreja como sendo uma situação profissional e não entendem como sendo uma situação espiritual. Muitas vezes nós estudamos, nós nos preparamos, e eu tive o prazer de fazer tanto faculdade teológica como uma pós-graduação teológica, mas diante de situações espirituais, você pode ser cego. Você pode ser um grande doutor em letras e não saber como expulsar um demônio, não saber como clamar para repreender, clamar por uma situação de libertação ou repreender. Muitas pessoas não sabem nem a diferença entre repreender e clamar, entre buscar, chorar e guerrear, porque isso não ensina na faculdade. Então, eu não estou dizendo que você não tem que se aprofundar, que você não tem que estudar, pelo amor de Deus. Mas eu estou te dizendo que não basta você ter um diploma e chegar pronto. Agora eu estou pronto para assumir o ministério. Cuidado. Pode ser que você se machuque nesse meio de caminho. Então, existe uma situação de amadurecimento, de fortalecimento, através do quê? De quilômetros rodados. De experiências que você vai passando ali, eu passei por um buraco, eu quase que empenei o pneu, eu passei por uma situação, mas a comida ali era ruim, eu passei por aquele combustível ali é adulterado. Você vai ter bagagem para chegar e chamar as pessoas que estão vindo após você. E aí a gente estudou o livro de Hebreus que falava exatamente sobre isso. Seja você um líder que as pessoas olhem para você e vejam um caminho construído, traduzindo. É por um lugar que você já passou. É uma história que você já passou, onde você foi provado e aprovado. E agora você incentiva outras pessoas a seguir por esse caminho. Amém, igreja? Bom, ele fez alianças, tomou decisões errôneas. E com isso, agora a nação estava vendo a postura dele. E aí eu fico imaginando pessoas do povo olhando e falando assim, pô, cara, se o rei casou com mulheres de outra nação,
que eu vou fazer? Se Deus colocou ele lá e ele tem essa autorização, esse decreto deve ter caído. Então, eu me sinto também no direito de fazer casamentos mistos. E olha, diante da postura de um homem, a nação começa a se corromper de uma forma avassaladora. Agora Israel já não serve somente ao Deus vivo. Agora existiam diversos deuses, diversos templos. Por quê? Porque a gente entra numa outra situação. Uma frase que eu ouvi uma vez e ficou ecoando na minha cabeça, que é melhor você ser feliz do que ter razão. Essa frase sempre me chamou a pensar, me chamou a refletir. Eu falei, será que isso é uma verdade absoluta? Será que é melhor realmente eu ser feliz do que ter razão? Exatamente. Meu ponto eletrônico falou aqui, ó, depende. E depende muito. Porque Salomão preferiu ser feliz do que ter razão. O que ele poderia fazer como um homem experimentado que já ouviu a presença do Senhor? Ele poderia chegar para essas noivas e trazer o evangelho do Deus vivo a ela. Trazer experiências do Deus vivo a elas. A ela não, né? A elas. Mas o que Deus tinha falado? Não case com muitas mulheres. Não vá por esse caminho, elas vão te corromper. Só que ele foi casando com várias mulheres. E aí você imagina o que é você ter mulher de bico dentro de casa porque você não fez o que ela queria. Olha aí Deus falando aí, ó, o mistério, hein? Aleluia. Olha aí, ó. Meu amorzinho, bom dia. A gente estava falando a questão do bico, muitas vezes é a lágrima que entra e enche a boca. A gente falou isso aqui, a gente deu essa explicação, né? Deus trouxe essa revelação aqui no último culto, né? Tem mulher que fica bicuda, né? Mas o que é isso? É que ela tá chorando para dentro, né? A lágrima tá acumulando, aí vai juntando aqui no periférico, né? Hã? Tem homem fraco, tem homem fraco. Homem fraco que fica de bico. O fato é, você tá ali, ó, buscando e a pessoa tá de bico. E aí o que você faz? Você usa a estratégia do se render. E aí você acaba se rendendo e fazendo tudo que a esposa quer. É interessante que, como pastores, nós já ouvimos história de pastores. Não estou falando de membros de igreja, não. Eu estou falando de pastores. E eu não estou falando de singular, não. Eu estou falando de pastores plural. Porque nós já ouvimos mais de 2 histórias exatamente de pastores que tomaram decisões que a gente questionou por que ele tinha feito aquilo, pura e simplesmente porque ele queria agradar a sua esposa. Acredite, contrariando até mesmo o sonho de Deus para a vida dele, porque a cônjuge não concordava com aquilo para ele. Então ele preferiu não se aborrecer para ficar bem com ela. E vice-versa. Ela preferiu não se aborrecer para ficar bem com ele. E de novo eu não estou falando de membro, eu estou falando de histórias de pastores que nós ouvimos em gabinetes. E agora, como administrar isso? Como chegar para essas pessoas e trazer uma palavra que não seja verdadeira? Reflexivo, né? Como trazer palavras que não sejam as verdadeiras? É interessante, elas trouxeram seus costumes, trouxeram seus ídolos, trouxeram seus sacerdotes para estar junto a elas, para começar o quê? Uma célula. Semelhante como a gente começou aqui. Vamos começar com uma célula. Só para pregar aqui a palavra, tranquilo, de repente chama vizinhos, outras pessoas chegam, tal. E começou assim, é uma coisa pequena. E de repente a gente lê no texto que com o passar dos anos, pessoas começaram a cultuar junto com as princesas, com as rainhas, a ponto de o quê? Serem criados templos a deuses bizarros. Um desses deuses, eu só vou falar de um deles, por exemplo, onde existia a questão da adoração ali com sacrifício humano de crianças. Você tem noção do que é isso? Você que está grávida, você que tem um bebezinho chorou ali atrás, você pegar esse bebê e falar assim, eu amo esse bebê, mas eu amo mais meu Deus, eu vou sacrificar a vida do meu bebê para mostrar a esse Deus que eu amo ele.
De repente, se você tem uma menina grávida e de repente ela está ali com 9 meses segurando aquele barrigão, e aí quase 10 meses para ficar mais tempo fora da escala, então ela está grávida já 10 meses. Opa, olha aí, ó, a piada pelo carioca raça, perde, mas não perde a piada. Ela grávida já 10 meses, já segurando, a criança querendo sair, ela segurando ali. Já... E aí ela tá ali segurando, mas e a Amanda que sonhando os dias para ter aquela criança nos braços, e de repente quando ela vai ver aquela criança linda nasce, aí esse Deus chega e fala, eu quero ela para mim. E ela chega e sacrifica esse bebê em homenagem a Moloque. Você tem noção do que é isso? Permitindo essa adoração entrar para dentro de Israel, com consciência e consentimento do rei. É disso que a gente está falando, igreja. Eu não estou inventando, é só você pegar o texto que ele é bem claro. E tudo isso ele fez o quê? Para agradar as suas esposas. Sabe, uma heresia, né, construída numa situação onde cai uma bomba, desce paraquedista, bota a arma na tua cara. Não, ela é construída homeopaticamente de uma forma insistente. É ali, ó, goteira, ping, 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 pronto, tá feito. Tá feito o grande estrago. Assim foi com Salomão. Aí eu imagino que uma mulher chegou, pô, não tentei, não consegui a outra. Ih, lá no harém, calma aí, eu tenho um caminho perfeito. Ó. Vai por aqui, faz isso, né? Dá 3 piruetas, que ele vai atender tudo que você... Ah, beleza, peguei o bizu. Aí daqui a pouco ele está se rendendo ao desejo de uma outra princesa. E assim foi, porque eram muitas mulheres. Bom, eu ia falar uma coisa no começo e eu esqueci de falar, peço perdão. Eu comecei orando aqui pela questão do atraso, para que Deus tocasse nos equipamentos periféricos. O fato é, a nossa proposta é fazer uma vez por mês um culto voltado à família, visões familiares. E esse culto de hoje é com esse intuito, ok? Então, um detalhe que eu ia falar no começo, uma vez por mês eu tive o propósito no coração de fazer uma mensagem voltada à família. E exatamente essa mensagem vai chegar ao grande erro de Salomão. Ele não soube ser sacerdote sobre a sua casa. Negociou onde não podia negociar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, muitos casais hoje, no século XXI, não entendem o que é essa questão do sacerdócio. Não entendem essa questão da submissão. Não, mas calma aí, nós estamos num outro momento, pastor. Calma aí, será que estamos num outro momento? Ou será que as pessoas estão ferindo, assim como ele fez, estão ferindo a Bíblia? Estão tentando reescrever aquilo que está bem claro. O não é não, o sim é sim. Bom, primeira coisa que eu quero te dizer. Ser esposa e ter um sacerdote sobre você não quer dizer que você é uma escrava, nem que você é uma pamonha. Você não tem que fazer exatamente... Sim, senhor. Não, senhor. Lave a louça. Sim, senhor. Agora, deita na cama. Sim, senhor. Agora, levante, troca a fralda. Sim, senhor. Sim, senhor. Pegue água para mim. Sim, senhor. Sim, senhor. Não é isso. Isso não é ser uma esposa submissa. Isso é ser uma escrava. É uma outra situação. E não é isso que a Bíblia fala. Nem muito menos uma pamonha, onde o marido chega e fala, vamos pular embaixo de um ônibus. A mulher, sim, meu amor, eu te amo, vamos pular embaixo de um ônibus. Mas embaixo de um ônibus parado, não, vamos pular embaixo de um ônibus em movimento. Sim, meu amor, vamos pular embaixo. Ser submissa, ser adjutora, não é ser pamonha. Em momento algum, a Bíblia fala que a mulher tem que ser uma pamonha. Assim como também não manda ser uma escrava. Bom, tem outra coisa interessante a dizer. O sacerdote precisa direcionar a sua casa. Ele precisa dar o norte. É interessante que eu sou militar e quando começa o dia, normalmente, o comandante chama todos os oficiais e dá o quê? As diretrizes do comando para aquele dia. Traduzindo, ele vai e faz? Não, ele dá o norte. A unidade, assim como a família, vai se autogerir em muitas situações. Mas quem está no comando precisa nortear coisas que vão acontecer ali. Vocês estão entendendo isso? Pode dar um like aí se você está escutando aí, você está ligado no que eu estou falando. Mete o like, bota o teu dedo aí no like e dá o teu like. Pois bem, nós precisamos, como homens, saber a postura. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Não quer dizer que ser sacerdote e dar um norte da coisa, quer dizer que você tem que ir na loja de departamento escolher a cor da roupa de cama, não.
Não quer dizer que você tem que escolher exatamente qual é a cor que vai pintar o quarto das crianças. Não é isso que é ser sacerdote. O sacerdote que é sacerdote, ele sabe delegar funções. Ele sabe que existem algumas coisas que ele precisa colocar o dedo e falar: sentido cobrir, firme descansar. Determina-vos que seja assim. Porque ele tem a sensibilidade ao Espírito de Deus, ele está entusiasmado, ele está cheio do Espírito Santo fluindo nele, e ele vai dar norteamento para o quê? A família não entra em situações de perigo. Mas se o filho tem que fazer o dever de casa, se a colcha que vai comprar é azul ou lilás, primeiro que dificilmente às vezes ele vai saber qual é a diferença do azul para o lilás. As mulheres têm que entender isso. Irmãs, em nome de Jesus, entendam. O olho da mulher tem mais cones do que o olho do homem. Nossa, eu estou falando isso publicamente. Se eu estiver errado, eu vou pagando mico na internet. Então, a mulher tem uma paleta de cores maior que a do homem. Então, meu amigo, não tenta diferir. O cara difere aqui que é roxo e violeta. É tudo a mesma coisa, meu irmão. É um azul ali mais escuro, um azul mais claro. É o que vai passar. Amém? Então, existem situações que você, como sacerdote, tem que saber o quê? Delegar. E você, como mulher, não tem que ser pamonha. Você tem que ser gerenciadora do seu lar. Por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. O homem não volta de um dia de trabalho para decidir. Pura e simplesmente você vai comer arroz ou macarrão. Ele quer ser surpreendido. E seja lá o que foi feito, que seja feito com carinho. Essa é a riqueza da questão, onde vocês se tornam parceiros num relacionamento. Onde vocês se completam. Entre vocês se ajudam. É interessante que nesses dias de quarentena, né, minha esposa teve que voltar a um dom que ela teve há muitos anos atrás de professora primária. Você trabalhava numa escola primária? Era bibliotecária na escola primária. Ops, eu vou escrever para a diretora da escola informando isso. O fato é que às vezes eu estou vendo que ela está ali dando aula e eu estou vendo que às vezes as coisas não estão indo muito bem, a didática não está do jeito que deveria ser, a paciência muito menos. E aí o que eu faço? Eu pulo na frente como um super-homem. Só falta, da próxima vez eu vou botar a capa. Pode esperar que na próxima eu boto a capa. E eu pulo na frente, pá! O que está acontecendo aqui? Aí já tá aquele negócio, né? E um chorando para um lado, dores e gemidos para o outro. O negócio já tá... Meu choro arranjando de... O negócio tá feio. Aí eu chego, paro, pego ela, dou um beijão nela. Eu não quero beijar. Respira, mulher, calma. Respira. Criança, toma um lenço aí, seca os olhos. Vai lá, brinca um pouco com o cachorro. Aí o cachorro já esperto, já começa a brincar. Traduzindo. Aí já vem a outra filha. Pá, mãe, isso aqui é um copo d'água. E aí quando vê as coisas se acalmam. Ela fala, vai lá, fazer um almoço que agora é minha vez de gritar. Quer dizer, agora é minha vez de ensinar. Aí... E aí eu começo a dar aula de faculdade. Eu sou professor de faculdade, aula de faculdade, imagina dar aula para primário. Meu amigo, aí tu fica pensando integral, aí 2 mais 2... Não, tem que... pega aí 2 balinhas, bota para cá, chupa a bala não, vamos lá. Se sobrar o resto, aí você chupa a bala. E a gente vai tentando se reinventar no meio da questão da didática. Porque uma coisa é você não saber, a outra é não querer aprender. Nós estamos passando por um momento em nossas vidas de aprendizado. E acredite, dar aula para as crianças pequenas é o menor dos problemas. Muitas pessoas estão tendo que aprender regra de convívio, porque não sabiam que era isso. Um saía às 5 da manhã, o outro voltava às 10 da noite, se encontravam na hora que... vocês entenderam. Banho de lua, aí o outro falou, tem um banho de sol, banho de lua, né? Então, só na hora do banho de lua que se encontravam. E estavam felizes, mas de repente agora tem que olhar um para a cara do outro e falar assim, cara, você não encheu, você usou o gelo, você não encheu a forma. Ou você bebeu água e não encheu a garrafa. Ou, de repente, você deixou aquela toalha, eu pensei que ela estava ali agora, mas ela está secando em cima do colchão. E agora as pessoas têm que começar a se redescobrir. Olha aí, ó, Deus revela, Deus revela. Já teve um monte de gente que baixou a cabeça ali, ó. Deus revela, né? Lugar de secar a toalha não é em cima do colchão, irmão. Escuta essa revelação aí, ó. É mistério. Aleluia. Tem uns lugares lá que Deus inventou. Deu destreza ao homem para você pendurar a toalha molhada. Não é em cima do colchão. Amém, irmão? Amém? Glória. Cuidado com o roxo aí, que se o cutucão for muito forte, pode ficar roxo. Aí pode dar Maria da Penha. Nem a garrafa se enche sozinho.
Tem gente que pensa... Nem a roupa vai sozinha pro cesto. Nem a roupa anda sozinha pro cesto. Tinha um comercial antigamente que você jogava um produto lá na roupa e as roupas iam bailando. Essas pessoas... É da minha infância isso. Aí o que acontece? Vira adulto, pensa que se... eu comprei aquele negócio no mercado, então a roupa vai... A roupa não vai sozinha. Não é mistério de Deus, não é arrebatamento de roupas no quarto, nem no banheiro, não. Você precisa levar elas pro lugar certo. Vocês estão rindo, mas as pessoas estão tendo que se redescobrir. Algumas pessoas estão se engalfinhando por questões simples como essa. E eu convido você a refletir o que você tem decidido fazer nesses dias. Não é hora de negociar algumas coisas, mas é hora de reaprender outras. Talvez alguns homens pensem que somente sair para trabalhar e voltar no final do dia com um salário é ser sacerdote. Isso não é ser sacerdote. Quando a gente volta nos primórdios, nos homens antigos, nos índios, é interessante que se você pega o que eles chamam de homem das cavernas, se você pega índios, se você pega diversos povos, onde você tinha moradias em cavernas, em ocas, em lugares que não tinha porta como você tem, com 2 cadeados, um pega-ladrão, um olho mágico. Os homens dormiam na direção da porta das cavernas. Por que isso? Porque ele tinha o objetivo de proteger a sua esposa e a sua cria. Tem muito homem querendo dormir do lado de dentro da cama. Deixa eu te dizer, tem uma estratégia geográfica disso, psicológica, tá? Porque hoje você tem as portas, mas a questão psicológica também fala muito alto. Teve certa vez que a gente fez essa estatística no serviço. E a gente descobriu que poucos homens dormiam por lá de dentro, não na direção da porta, psicologicamente para defender a sua família. E é interessante que era eu e mais 2 psicólogos fazendo essa pesquisa, informalmente, conversando, mas nós tínhamos um objetivo, entender o perfil psicológico. E a gente concluiu que a maior parte dos homens que fazia isso não eram sacerdotes em casa. Era uma questão que já estava intrínseca dentro dele. Uma falta de construção, por vezes, ele não aprendeu. Não teve um pai para ensinar, não teve um tio para ensinar. Não teve alguém que chegasse, não teve um pastor na qual ele fosse próximo para aprender. Então não aprendeu, não teve um avô para ser um exemplo para ele. Então, muitas vezes, alguns não fazem porque não aprenderam. Mas nós precisamos desenvolver. Porque quando o nosso irmão falou muito bem aqui da questão da história, né, alguém que trouxe aqui no começo do testemunho sobre a questão da defender ou não defender o filho, proteger ou não proteger, não sei como me portaria. Pois bem, eu vou te dizer, instintivamente, a tua proteção nasce de uma forma avassaladora. Você, quando viu, você já está fazendo. Quando viu, você já está pulando na frente. Quando viu, você já está protegendo. Quando viu, você já está colocando a sua vida em risco para proteger aqueles que você ama. Sabe, Jesus Cristo fez isso de uma forma extraordinária. Ele nos mostrou o que fazer e como fazer. Ele trouxe palavras e exemplos. E o principal exemplo foi quando eu e você merecíamos ir para aquela cruz, porque nós éramos pecadores, miseráveis homens e mulheres. E ele chegou e falou assim, não, vou pular na frente porque eu amo eles a tal ponto que eu vou me entregar por eles. Eu amo essas vidas porque eu acredito que se eu me entregar e deixar eles aqui, eles merecendo uma nova oportunidade, eles vão melhorar como pessoa. Eles vão melhorar como esposa, vão melhorar como marido, vão melhorar como pais, vão melhorar como filhos, vão melhorar como servos, vão melhorar como diáconos, vão melhorar como pastores, vão melhorar como porteiros. Eles vão melhorar como profissionais, eles vão melhorar em tudo nas suas vidas. Porque eles vão ver o meu exemplo e vão optar por usar os seus dias restantes de uma forma diferente. É isso que o Senhor tem feito para nós. Tem nos dado oportunidade, a cada dia que nós abrimos os nossos olhos e puxamos o fôlego de fazer desse o melhor dia das nossas vidas. Mas o grande erro de Salomão é que ele foi muito inteligente. E quando a gente estuda, a gente vai ver que ele se aprimorou em estudar e aprender cada vez mais. Mas ele só estava desenvolvendo o seu QI. E cada vez mais ele começou a fazer negócios e houve uma prosperidade tal em Israel que vocês não têm noção. Na rota que vinha da Europa, da África, Europa, passando pelo continente, a ponta do continente asiático, ele começou a fazer rotas comerciais, ele fez acordos para montar navios, ele fez uma grande estratégia, ele ganhou muito dinheiro com isso.
Mas o maior problema não foi esse. Foi que ele começou a adorar as riquezas. E ele se afastou do Senhor. Ele começou a amar muitas mulheres e se afastou do Senhor. Ele começou a amar a glória que as pessoas depositavam sobre ele como sendo o homem mais inteligente. E ele se afastou daquele que o dotou de tal capacidade. Mas a gente pega em outra parte da Bíblia e vai ver que ele vai falar que um dia eu fui jovem e agora eu sou velho. E eu descobri que tudo isso é vaidade de vaidade. Tudo são vaidades. Ele botou a cabeça para pensar e falou assim, que besteira que eu fiz. Quanta besteira. Agora, eu não vou nem colher as consequências plenas, porque muitas vezes os nossos erros não reportam em nós, mas nos nossos filhos. Na próxima geração. Às vezes nós mesmos abraçamos as consequências, mas às vezes, e aí a gente está aqui perto do presídio de menores, tanto feminino quanto masculino, é um em cada quarteirão. E é muito sinistro quando você passa ali no sábado de manhã, né? É sempre sábado ou sábado e domingo, eu não lembro exatamente. É sábado de manhã mesmo, né? E você passa ali, às vezes, eu saio para dar minha caminhada, às vezes eu acordo cedo. E aí quando eu passo ali, eu olho aquela fila de mães dormindo ali. E eu paro, olho aquilo, o coração chega a partir, dá vontade de chegar, pegar cadeiras, pegar sombrinhas, às vezes levar a garrafa d'água para elas terem que beber ali. E elas estão ali por causa que os seus filhos estão lá dentro. Mas eu me pergunto muitas vezes, eles estão lá dentro porque tomaram decisões erradas, sim, mas nem todos foram por isso. Muitos estão colhendo consequências da sua criação, de pais que não foram sacerdotes e mulheres que não foram ajudadoras. Homens que não souberam honrar as calças que vestem, como dizia o meu avô. E mulheres que não souberam ser construtoras do seu lar, mas fizeram com que ele ruísse. E agora, a sua geração está presa aqui. Com poucas esperanças aos olhos humanos. E aí, às vezes, a gente olha ali aquelas mães e pais ali, muito mais mães do que pais, vem-se dizer isso. De madrugada, ali esperando na fila para poder aproveitar cada minuto da visita, que é pouca. Eu quero convidar você a refletir o que você tem feito da sua vida, na sua construção familiar. Pastor, mas eu ainda sou solteiro. Para você, essa mensagem, então, é do teu número. Porque você já pode começar da forma correta. Mas se você já é casado, eu quero te dizer que o meu Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O meu Deus transforma histórias. O meu Deus molda caráter. O meu Deus transforma personalidades. O meu Deus ressuscita mortos. O meu Deus cura de doenças terminais. O meu Deus é o Deus do impossível. Eu não sei que Deus você tem decidido adorar, mas eu quero convidar você a adorar o Deus Todo-Poderoso, a Yahvé. E ao seu Filho, Jesus Cristo, o único que é digno de receber toda a honra, glória e louvor, onde todo joelho vai se dobrar. Porque se você acreditar nele plenamente, eu quero dizer, ele é capaz de fazer muito mais do que você pode pensar. Então, se você tem algum impossível na sua vida, você só tem esse impossível porque você ainda não conheceu Jesus plenamente. Porque se você conhecer Jesus, você vai falar que não existe impossível. Se você se entregar plenamente a Jesus, você vai falar que não tem o muito difícil. Não. E é muito interessante porque ele fala sobre isso. Quando ele pega aquele homem que desce e ele chega e olha para... Fala assim, vamos lá, levanta aí começa aquela discussão, mas você vai curar no sábado. Ele, cara, o que é melhor? Perdoar teus pecados? O que vocês querem? O que seria mais difícil? Não tem difícil para ele. Muitas vezes o que tem difícil para nós é o nosso plano B. Então, quero convidar você a refletir sobre como você tem administrado as suas opções. Pastor, você está dizendo então para mim não estudar, para mim não trabalhar, para mim não preparar, para mim não sonhar, não ter expectativa, não ter planos? Não, eu não estou falando isso. É muito bom quando nós fazemos um projeto, fazemos um plano e nós temos pessoas que são engenheiros à nossa volta. É muito interessante que muitas vezes você tem todo um planejamento, tem todo um croquis montando uma obra. E aí, quando você pega aquele croquis, tá tudo lindo, você olha, caramba, aí mostra para outro, tá tudo beleza, isso aqui. Mas você precisa o quê? Da assinatura do engenheiro.
para que aí aquela obra possa ser o quê? Registrada, não é isso? E aí você registra aquilo ali com aquela assinatura para você começar aquela linda obra. A obra já foi sonhada, a obra já foi planejada, a obra já foi arquitetada. Mas precisa de uma chancela, precisa de uma homologação. Talvez seja isso que o Senhor esteja convidando a igreja física, a igreja virtual, a refletir. É momento de nós fazermos sim os nossos planos, prepararmos sim as nossas expectativas e apresentar a Ele e falar: Senhor, nos direciona, se é isso mesmo que nós precisamos fazer. Eu agradeço a Deus, porque tem nos direcionado e tem nos mostrado o caminho correto a seguir. Salomão desenvolveu o seu QI, mas atrofiou o seu coeficiente emocional. Tomou várias atitudes que o levaram para longe de Deus. Mas eu quero dizer, nós faremos uma situação totalmente diferente. Porque eu creio que entre nós há servidores, seguidores e amantes do Deus vivo, que não vão permitir se corromper por nenhuma das armadilhas que o inferno tem lançado contra nós. Não. Em nome de Jesus, não. Eu quero profetizar que nós estaremos firmes e fiéis até aquele grande dia. Que nós seremos contados entre aqueles que perseveraram até o fim e ganharam uma coroa. Eu creio que nós teremos os nossos nomes escritos no livro da vida. E quando o chofar de Deus tocar, nós seremos entre aqueles que estão apercebidos ao seu toque e subiremos rumo à Nova Jerusalém.